Seja bem-vindo a mais um SenhaCast. A ideia desse podcast é 3 pilares: buscar a história, a essência e a real motivação dos personagens que passam por aqui. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de entrevistar um cara que eu tenho uma admiração muito grande pela história de vida, pela essência, pela caminhada. É um cara que eu tenho certeza que você já deve ter visto ele por aí. Se você não viu, você viu ele na TV, mas você já viu esse cara, o Wallace Fly. Esquece, Paguedo. Fala aí, Vitão. Que alegria, top, rapaz. Tá aqui no SenhaCast. Rapaz, que alegria, que satisfação. O que Deus faz, né? Deus nos presenteia. Você é um presente de Deus, rapaz. É uma alegria poder estar aqui com você no SenhaCast, compartilhando um pouco, né, da nossa realidade. Porque é fácil ser fake news, mas é mais fácil ser verdadeiro. Porque quem é verdadeiro não tem barreira que possa conter diante de quem realmente protagoniza. Porque eu sempre falo que quem protagoniza não agoniza, difícil. Então, vamos pra cima. Cara, conta um pouquinho pra gente aí da tua história de vida. Eu acompanho um pouco da tua trajetória através das redes sociais. Tive o privilégio de te conhecer pessoalmente, conhecer um pouco da tua essência. Cara, conta um pouco pra galera, porque assim, a ideia do nosso podcast é realmente inspirar, motivar pessoas para que elas possam iniciar, que elas possam avançar. Então, como a tua história eu sei que é muito inspiradora, conta pra gente um pouquinho como foi a tua época de criança, a tua infância. Conta um pouco pra gente aí. Então, falar da infância é falar de algo que nos marca. Porque a nossa infância não foi fácil, né? Em 1995, 96, foi uma época muito tensa, muito complicada. Principalmente para a minha família, porque foi a época que o Collor, né, deu aquele golpe no país e meu pai ficou sem recurso para poder dar sequência na nossa história. E minha mãe resolveu auxiliar meu pai montando uma barraquinha de doce do lado da nossa casa, lá no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. E lá que começou meu empreendedorismo, por quê? Eu tinha 6 anos de idade, meus irmãos eram mais velhos do que eu, porém não tinha a cabeça que eu tinha. Eles queriam só comer os doces da barraca. E eu não, eu já pensava em realmente auxiliar minha mãe. Né? Eu aprendi a precificar com a minha mãe, né? Que ela fazia, conta todos os doces e no final tem que dar X. Porque já está aqui a porcentagem já lançada em cima para que nós... Com 6 anos de idade... Com 6 anos de idade. Ela já te instruía já como fazer para empreender. Sim. Uau. Qual é o nome dela? Margarete. Dona Margarete. Dona Margarete Celestina. Uau. Esquece por Guedes. E foi ali que começou o meu empreendedorismo. Aos 6 anos de idade, lá na barraquinha, lá no Morro dos Prazeres. Isso. E logo após isso, eu também fui vender picolé. Uau. Só que eu não vendia de qualquer maneira. Desde lá, eu já falava, olha eu picolé, é da fruta natural, é da fruta no palito. Mas imagina aquela voz aguda, gritando cedinho. O pessoal, quando via que era eu, já saía para comprar. Não, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu comprar logo para você acelerar, porque, rapaz, você já cedo já trabalha. Ué, gente, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O diferencial, assim, na tua... Porque como você começou muito novo, eu acredito que o seu diferencial sempre foi essa conjunção de palavras que você usa, né? Sim. São os bordões, é aquela coisa caricata que fica na cabeça da pessoa e a pessoa fala, cara, é ele que tá vindo aí. É aquela identidade sua. Sim. Que desde novo você já sempre trilhou esse caminho, né, cara? Sim, porque eu entendi, Vitor, que quem não tem identidade vai sempre ser chamado ou menino ou garoto. Mas quem luta para ter identidade gera marcas. Uau. Não deixa rastro, deixa marcas. Mesmo assim, mesmo na tua época de criança, fala um pouquinho pra gente aí. Você viveu como realmente uma criança? Porque assim, a gente tá... Eu sempre gosto desse momento de brincar e de falar sobre isso, porque a nossa geração é a última geração que brincou, né? Pique-pega, pique-latão, pique-bandeira. Né? Good. Búlica, tocar a campanha dos outros, sair correndo.
É a nossa geração. O que você viveu assim, cara? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, como eu disse, né? Meu pai tinha muita dificuldade financeira e como eu não tinha, meu pai não tinha condição de dar carrinho para nós, essas coisas todas, então eu fazia dos tijolos. Eu imaginava que o tijolo era um carrinho. Era a super máquina. Lembra da super máquina? É da sua época, a super máquina? Não, na minha época não. Então, tinha um carrinho, era a super máquina. Meu pai não tinha condição. Então, eu, junto com um amigo que eu tinha na infância, que era Luciano, fazia dos tijolos o carrinho. E imaginava que era um carrinho. E ali a gente montava com barrinho, porque lá não era asfaltado. Com o barrinho a gente criava a pista e ali a gente ia desenvolvendo pique-esconde, pique-lateiro, pique-cola, queimada. Tudo isso lá na infância acontecia. Lá no Morro dos Prazeres, depois em 92 que eu vim para Nova Iguaçu, né? Já com meus 6 para 7 anos, eu vim para Nova Iguaçu e não parei. Mas o meu empreendedorismo, tudo que você vê hoje, começou lá atrás, porque eu entendi, Vitor, que minha mãe e meus pais não eram obrigados a me dar. Eu sempre acreditei na meritocracia, desde pequeno. Eu sempre quis ter o meu. Porque quando você tem o seu, você governa. Mas quando você não tem o seu, você se sujeita. Por que você se sujeita? Porque o poder ainda não emana de você, emana do outro. E aí você fica limitado à condição do outro. Mas quando você se posiciona, você já não se limita. Você tem condição. Eu tô com vontade de comer um pastel. Eu era fã do amendoim. Eu quero amendoim, amendoim. Tá aqui, né? Tá aqui. Eu senti tu puxando pro teu lado, chamando de amendoim, cara. Eu senti que você, tipo assim, tô aqui, né? Não, ó, pega aí. Pega essa ceia no seu coração. Amendoim te leva pra razão. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho assim. Você serviu o quartel, cara? Rapaz, isso é uma frustração que eu tenho. Sério? Porque, na época, meu pai tinha muitos amigos e um dos amigos deles era da aeronáutica. E meu irmão não aproveitou a oportunidade. E aí, quando chegou a hora... Na minha hora, meu pai já não tinha mais aquele amigo. E aí, só um que se conectou, que era o Coronel Ambrósio, ele falou, faz o curso, e se você passar, você entra. E, com dificuldade nos estudos e etc., eu não consegui passar na prova, aí ele não conseguiu me ajudar. Porque eu tinha que passar na prova, passando na prova eu teria auxílio, fora disso não. Aí eu fui pro pé preto mesmo, né? Fui lá tentar, implorei o sargento, o pessoal falava, não, eles me chamavam, esse aí é o pastor Boladão. Por que pastor Boladão? Porque eu pensava que você tinha que colocar as armas pesadas. Eu via aquelas bazucas, eu via aquelas armas grandes, é isso aqui. E ia fazendo. Aí depois eu falei, não, isso é teste. É teste, qual o nome que dá? Teste... Psicotécnico. Então, se você bota a arma pesada... Não, isso aqui é lunático. Esse vai fuzilar muita gente. Acredita que tu não passou no psicotécnico. E aí eu não passei, cara. Eu fui banido de lá. Aí depois eu fui analisar o porquê que eu não me deixaram passar. Ai, meu Deus do céu, que maneiro, cara. E aí eu entendi depois, né? Eu fui implorar, fui, pô, sargento, aí um monte de gente não quer servir, eu que quero servir, tô aqui, eu amo a pátria, eu amo servir o meu país, e eu que quero servir, não posso. O senhor não tem como fazer nada aí, não, hein? Não, filhão, tá aqui, ó, seu nome já tá aqui na lista, aqui soprou. Aí o pessoal me gastando depois. Tá vendo, pastor? Você foi querer botar bazuca, R15 e etc. Não, pastor, isso ali era um teste psicotécnico. Se você botar arma pesada, eles vão pensar que você não tem. Já tá com algum parafuso solto. E aí eu sobrei no quartel, infelizmente. O meu quartel era outro. Você conheceu a sua esposa nessa transição do quartel, né? Ou não? Não, Raquel levou tempo. A promessa levou tempo. Meu Deus do céu, tudo tem processo. Desertozinho, né? Não, desertozinho. Modéstia sua. Desertozinho não, deserto grande. Porque até eu encontrar a Raquel
Foi um processo que eu encontrei o Raquel com 27 anos. Quando eu estava com 27. Hoje eu estou com 41. Eu encontrei a Raquel com 27 para 28 anos. E Deus que me trouxe ela. Só que eu já conhecia a minha esposa há bastante tempo. Eu a vi com 10 anos de idade. Caramba. E Deus já estava orquestrando isso. Por quê? Eu nasci no dia 18 de maio. E quando que ela nasceu? Dia 31 de maio. Eu falei, até nisso Deus me ajudou. Ele falou, Adão, dorme, que eu vou fazer a sua Eva só em outro ventre, mas ela vai chegar. Tu saindo ali do quartel, ali tu já emergiu já no empreendedorismo já de cara? Aí tu se descobriu? Sim, antes do quartel eu trabalhei no Dallas Supermercado. Fui marreco, né? Empacotador, carregava a compra dos outros e etc. E, posterior ao quartel, me vi desempregado. A única experiência que eu tinha tido foi na barraca da minha mãe, vender Health Built, não sei se é da tua época. Health Built, né? Que é? Não, fala pra galera que tá nos assistindo. Não, o cara vem com um negócio desse assim, entendeu? Não, explica pra... O que é isso, cara? Tinha Beauty World. Depois a Beauty quebrou, era uma empresa de perfume, de batom. E aí quebrou, houve a partilha. Aí criaram a Health Built. E eu trabalhei na Health Built, né? Fazia limpeza de pele, redução de... Eu tô precisando, né? Mas eu fiz, né? Tramitei. Mas quando eu sobrei no quartel, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Sim. Da vida? Eu vou trabalhar para alguém? Vou voltar para o mercado? O que eu vou fazer? De repente, lá no Colégio Jardim Alvorada, aqui em Nova Iguaçu, uma amiga chamada Adriana começou a vender um doce. E eu vi no doce dela uma oportunidade de agregar valor a ele. E aí eu fui pedir para ela me passar por consignação, que foi onde entrou a história da Fly com Plock High Doces Fino, que há 25 anos atuamos dentro dela. Caramba, cara. Então, assim... Dentro de uma pequena oportunidade, você fez um grande negócio. Sim. Né? Não, você pegou a senha. Você para de ficar descredibilizando coisa pequena, rapaz. Às vezes é o pequeno, é aquela coisinha pequena que na tua mão, junto com Deus, Deus vai fazer coisa grande. Justamente. Aí você viu a oportunidade, abraçou. Justamente. E aí o que você fez? Você melhorou? Você botou uma cara? O que foi? O que eu fiz? Assim que eu pedi ela para passar por consignação para mim, chegando na casa dela para buscar os doces, ela não fez os doces. Porque Deus a impediu de fazer. E ela disse que Deus falou para ela que Ele me daria sabedoria para criar sabores. E eu não só criei sabores, eu lembrei da passagem dos talentos, né? Que Deus deu 5, outro 2, outro 1. E o que eles fizeram? Cada um deu o seu jeito e algum enterrou. Eu não. Eu falei, peraí, o doce já existe. A minha caricatura também. Mas está faltando identidade. Tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem identidade. E quando você não tem identidade, esquece. Você vai ser mais um no meio da multidão. Sim. Mas quando você busca ter identidade, você já não é mais um no meio da multidão. Você passa a ser alguém. E foi isso que eu fiz com os doces. Eu agreguei em sabores e agreguei dando nome a eles, La Crème de Fruit de la Passion, Milk Coconuts, Milk Passion Fruit. Esquece, forget. Fala um pouquinho pra gente aqui, cara. Não. Ai, a figura. Eu gosto muito de ver ele falando do doce dele. Então vamos lá. Esse aqui é o quê? Esse é o Strawberry Cream Flake Milk. Morango com flocos ao leite. Uau. É uma enciclopédia. Esse aqui é o quê? Esse é o La Crème de Fruit de la Passion, que é o de maracujá. Esse aqui é qual? Esse é o Negresco Cookies Black Expensive, porque todo negro é caro, ó. Nos amamos. Esse aqui é qual? E esse é o Pouring Milk, que é o de leite ninho, sem coco. Só leite ninho. Uau. Esse aqui é qual? Milk Flake and Chocolate, que eu troquei com La Crème de Negresco Cookies. No ao vivo, eu troquei o doce. Vai. Esse é o Negresco Cookies. Aquele de lá era La Crème de Flake and Chocolate. Esse aqui. Eu troquei. Então vamos lá. Esse ali é o La Crème de Flake and Chocolate, porque é leite com flocos de chocolate.
E esse é o Negresco Cookies Black Expensive, que todo negro é caro. Agora, olha que bacana, tá, gente? Isso aqui agora que eu vou falar é muito interessante. Quando você agrega valor a algo que você está fazendo, automaticamente você prende a atenção das pessoas. Se falasse só leite ninho, chocolate, é mais do mesmo. Então, assim, eu pude perceber através da tua história o seguinte, cara, aprenda que ninguém gosta de cópia. As pessoas querem pessoas autênticas. Seja autêntico. As pessoas estão caminhando para o mesmo caminho e só se destaca quem faz algo diferente. Você viu os nomes, a riqueza de detalhe, o capricho, sabe? Eu, quando comi isso aqui, deu uma guerra danada em casa, porque tinha 3 pessoas para comer e aqui acaba a divisão ficando 2 para cada um, mas queriam comer 3, 4 e deixar 1 para mim, entendeu? Mas tudo bem. Mas o céu decidiu me abençoar, entendeu? Eita. Se você quiser, tá? Depois eu vou deixar na descrição aí para vocês. Esquece, forget. Aí fala comigo. Você agregou valor ao doce. Sim, porque tudo que você não agrega valor perde o sentido. Porque o que faz você realmente protagonizar e não agonizar é aquilo que você faz ao decorrer do seu processo. Sim. No meu processo, eu foquei em dar uma característica neles diferente. Hoje está faltando o adesivo em cima, tendo em vista que eu não tive tempo hábil de passar lá na gráfica para adquirir, mas é o mesmo do cartão. Sim, tem um cartãozinho. Sim, tem um cartão. Tendo cartão tem tudo, né? Sim, tem um cartãozinho aqui que botou o cartão, acabou. Esquece, forget, já gerou conexão. E aí, cara, eu queria te fazer uma pergunta agora que eu acredito que todos nós que decidimos romper, automaticamente a gente vai ter uma certa represália. Uma resistência, tá? Desde o meu longo da caminhada que eu me posicionei no digital, que eu comecei a falar no microfone, que eu comecei a ter essa... É a mesma coisa que você tem, essa coisa de, cara, eu sou único, não adianta que quando alguém ouvir, vai saber que é o Vitor, vai saber que é o Wallace. Então, a gente tem essa originalidade. Sim. Dentro disso, a gente acaba atraindo olhares. E a admiração, ela automaticamente traz consigo a inveja, a repulsa, a raiva. Cara, você já sofreu algum preconceito? E eu queria que você falasse pra gente um pouco dessas histórias. É só para você entender que, assim, não se colocar no lugar da vítima e sim do autor faz com que você pegue essas feridas e deixe cicatrizar e transforme isso em história de motivação. Então, você vai ouvir um pouco de um cara que tá na rua, esbarrando nos outros toda hora. É um fenômeno, já apareceu na televisão várias vezes em diversas emissoras. É um fenômeno que não parou no meio do caminho. Então, escuta um pouco para que você possa, de fato, aprender a como se tornar forte em meio à resistência. Caraca, isso? Não. Eu percebo que eu levantei a bola para você. Isso, Barão. E tudo isso que o Vitor está falando se chama resiliência. Uau. Né? Porque ao longo da minha vida eu passei por vários processos de discriminação social, racial, intelectual. Várias camadas eu passei. A ponto de, em alguns lugares, eu fui expulso. Sério, Wallace? De um cartório. Aqui em Nova Iguaçu. Que isso, mano? Sim. Te expulsaram? Me expulsaram. Pelo simples fato de estar vendendo doce diferenciado. E aí, a vida mudou. Eu ressignifiquei aquele processo. Não paralisei. Eu pedi desculpa, perdão, porque eu não sabia que era o proprietário que estava ali, né? Pedi perdão e me retirei. E aí, dentro daquela situação, a vida mudou. Essa pessoa veio a casar com uma querida amiga minha. E no dia do sepultamento da sua mãe, quem estava lá como capelão, que também sou, fazendo o momento fúnebre daquela família e confortando o coração daquele que tinha me expulsado. Uau. Então, Deus me mostrou que nada é por acaso. Nada acontece sem propósito. São os processos que você vence que te torna quem você é. Não os processos que te sabotam. Tem processos que vêm, Vitor, que se você se permitir,
você vai se sabotar. Você vai paralisar literalmente. Você vai deixar de acreditar. Porque quando você começa a fazer alguma coisa, sempre vai levantar invejosos, pessoas que não acreditam em você, invejam o que você está falando, a forma como você está passando. É só doce, fala logo aqui, é morango, leite ninho, coco. Já tem outro não, gosta de ouvir um storytelling, né? Dentro, ali todo um panorama do produto. Já tem outro não, que quer que você seja objetivo. Então isso vai falar também de leitura, perfil comportamental, né? E dentro do que você me falou, eu passei, assim que eu saí eu tinha me mudado para Taquara e estava vendendo meus doces lá. E eu lembro que eu tinha acabado de sair na Ana Maria e estava dentro da Telerio vendendo meus doces. E aí chegou um rapaz mais claro e começou, como pode você negro falando em inglês, em francês, você negro vestido nessa estampa, mais vestido do que eu, isso é um absurdo. Aí eu fui... Não, é inacreditável. Foi. Como é que... Não. Foi desse jeito. Não, é sério isso, cara? Absolutamente. Na Telerio do centro da Taquara. Eu vivenciei essa cena. Só que eu estava passando por um período que estava acontecendo muita gente vitimista, falando sobre racismo e etc. E eu não queria ser taxado como mais um vitimista. Mas, de fato, eu era a vítima nessa situação. Sim. Só que eu tive que ter resiliência. Eu tive que falar aquilo que eu falei lá quando eu fui na Band, na Gardênia Cavalcante, eu disse... Quando ela me perguntou, Wallace, o que você acha dessa cena? Eu falei, eu sei de uma coisa. Eles podem ter preconceito, mas eu tenho conceito. Então, se eu tenho conceito, o que o outro fala fica com o outro. Eu sei quem eu sou. Então, se o outro está falando que eu não sou, esse problema é dele. Eu que tenho que saber quem eu sou. Porque se eu ficar rendendo um assunto que não vai gerar congruência para nenhum lado... Então, por que eu vou falar sobre essa pauta? A não ser que eu estivesse dentro de um contexto que eu tinha que falar dessa pauta. E aí, naquele dia, eu cheguei e falei, olha só, Senhor, me ajuda. Olha só, você pode... Hoje eu poderia te enquadrar aqui nos rigores da lei, que eu já era diplomata nessa ocasião. Eu poderia levá-lo preso naquele exato momento. Porque foi configurado, e eu perguntei à atendente, é isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou ouvindo ou eu estou... Só que ela não podia se manifestar porque ela estava no setor de serviço e ele era um cliente. Aí eu fui e falei, olha só, a minha vontade era te dar um soco. Só que se eu te der um soco ou baixar o meu nível, eu vou estar me igualando a você. Então, como eu sei quem eu sou, eu vou deixar isso passar. Mas, a vida vai te enquadrar lá na frente. Cuidado com as suas ações, posturas e atitude. Porque o que você está fazendo hoje, você encontrou um servo de Deus, que eu já era pastor. Estou pastor há 10 anos, né? Então, ele foi, me olhou e saiu. Meteu o pé de lá. Mas foi triste demais, foi marcante. Mas aquilo não me fez ser vitimista. Wallace, o que tu sente quando você percebe esse tipo de ato de algumas pessoas? Assim... A leitura comportamental, a essência da pessoa, o que você pensa quando você vê uma pessoa te olhando de cima e embaixo, ou tendo um preconceito seu, ou um racismo? Qual é a leitura que você faz daquela pessoa? Eu faço a leitura que ela está ainda aprisionada vendo filmes que não convêm, ambientes que não convêm, porque eu sou psicanalista e hoje eu tenho ferramentas para não olhar da forma como eu olharia se eu não tivesse as ferramentas que, através do conhecimento, eu adquiri. Com certeza, eu iria trucidar. Eu iria partir para cima. Iria enquadrar ela e ia fazer o barraco, né? O barraco ia descer. Mas, quando você adquire o conhecimento, você não pode mais agir como alguém que não tem conhecimento. É igual a lei, ela é aplicada de uma forma diferente para quem tem conhecimento e para quem não tem. Quem tem conhecimento e ele pratica um ilícito, ele é penalizado de uma maneira bem maior. Por quê? Porque ele tinha noção daquilo que ele estava fazendo. É igual um lutador, né? O
cara que faz arte marcial, ele não pode exercer ali a técnica que ele tem porque ele é alguém que faz algo diferenciado. Ele sabe que aquele movimento ali pode causar até o óbito da pessoa, né? Então você vê que a lei ela é contundente, que eu também fiz. O que eu não fiz? Eu fui até o 4º período de Direito. E eu passei pela Constituição, né? A Constituição é top demais. Pena que ela não é uma realidade do brasileiro, né? Mas existe a Constituição, o artigo 5º da Constituição vai falar os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Como que é constituído tudo isso? Só que, na prática, você sabe como é que funciona no Brasil, né? E se você peitar, você sabe também como funciona. Então, eu tenho muita coisa, Vitão. Sim, eu gosto, cara, das histórias porque é o que a gente faz com o que nos acontece é que nos torna quem nós somos, né? Então, assim, é bacana saber que você não parou no meio do caminho, é bacana saber que você não se vitimizou sendo a vítima. Porque eu penso o seguinte, cara, você colocar a pessoa no devido lugar, ou você argumentar, ou mostrar que a pessoa está fazendo aquilo, não é vitimismo. Sim. Vitimismo é você pegar e automaticamente não ter poder de ação, é não ter consciência do que aquilo ali está acontecendo e se comportar ali como se, eu não tenho força para lutar. Não, você tem força para lutar, você tem que lutar dentro da lei ali, porém você não pode fazer com que aquele momento ali vá marcar a sua história. Aquilo ali é só um momento, aquilo ali é só uma pessoa. Porque quando a pessoa entra no senso comum de vitimismo, ela começa a ficar complexo de inferioridade e achar que todo mundo está falando dela, todo mundo é racista. Isso é o vitimismo, entende? Às vezes a pessoa está num ambiente ali, a pessoa está falando alguma coisa, é para mim. Não, cara, nem é. Então, assim, é bacana saber que você lidou com tudo isso e, assim, e saber que em algum momento no doce, você, assim, com isso aqui, você se sentiu menor do que alguém? Sim. Em algum momento aqui. E o que foi a girada de chave para você? Aqui? A virada de chave para mim na questão do doce foi porque eu descobri quem eu era. Uau. Quem eu sou. Quando você não sabe quem você é, você entrega o controle da sua vida na mão dos outros. E o que os outros falam e fazem com você, eles de fato têm a autoridade que você estabeleceu. Você sabe que quem tem muitos irmãos sofre algumas questões no meio da família, né? Porque cada filho é diferente do outro e cada pai vai lidar de uma maneira que entende que deve lidar, né? E eu passei por algumas questões, né, dentro dessa pauta que é calorosa. Sim, eu gosto, eu gosto. Não. Eu gosto. Né? Por quê? Porque depois que eu estudei, eu digo que sempre eu estudo. O estudo é libertador, Vitor. É libertador. Por quê? Outrora eu julgava meu pai, eu julgava minha mãe, eu julgava meus irmãos. Sim. Quando que eu deixei de julgar e quando eu comecei a me curar, quando eu entendi que eles não davam o que eu queria porque eles não tinham. Então eles só podiam dar o que eles tinham. Sim. Então logo fica subentendido que se você não tem a informação e eu tenho, quem tem que ter mais cuidado sou eu e não você. Porque eu que busquei ser diferente. Se o outro não buscou ser diferente, ele vai entregar da maneira como ele aprendeu. E tá tudo bem. Mas isso só veio para o meu consciente quando eu busquei informação. Hoje, como psicanalista, eu também faço psicanálise. Eu também me analiso. Por quê? Porque eu sei que eu também tenho meus pormenores. Por mais que eu te atenda, ou atenda o outro, eu também tenho que ser atendido, porque eu também vivenciei traumas, vivenciei questões que me levaram para baixa estima, por não merecimento, por não pertencimento. Sim, sim. Imagina, alguém falar que você é burro, que você é incompetente, que você não é capaz. E fala. O que você vai acabar acreditando? Que você é, porque uma mentira dita 100 vezes e sem instalar o filtro, o que acontece? Ela passa como verdade, mas sendo mentira. E na maioria das vezes na minha vida aconteceu isso.
Só que eu tive que buscar ferramentas, porque aquilo estava me destruindo por dentro. Os agressores, eles se esquecem. Lembra daquele ditado? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Porém, eu posso até lembrar, mas posso lembrar agora sem dor. Foi um fato que se sucedeu lá na minha infância, que eu não falei, os abusos sexuais que também vivenciei, que na minha biografia, que eu vou escrever, vou contar, né? Tantas coisas que eu vivenciei no meu passado, que se eu fosse botar na mesa, e alguns dos casos, alguns ainda estão vivos, entende? Que geraria transtorno. Só que, olha eu aqui, eu não estou mais lá. Uau. Eu não estou mais lá. Quer me procurar no meu passado? Eu não estou mais lá. Eu estou no tempo presente, chamado agora. Então é o agora que eu vou responder. Os que me fizeram é com ele, Deus. Agora é o Wallace aqui. Agora não fazem mais, não. Porque agora eu tenho mentalidade. E estou alcançando a cada dia a maturidade. Para poder lidar com os processos que a vida me ocasionou. Então, se eu fosse parar aqui para falar de dor, eu ia fazer você chorar. O tempo todo chorando. Eu não vim aqui para te fazer chorar. Eu vim aqui para te dizer que existem os pontos de interrogação. Existem as vírgulas que a vida te impõe. Porém, você não pode se limitar às vírgulas. Porque as vírgulas são as pausas. As pausas também para te ensinar que você é mais forte do que eles. Que você pode muito mais do que você acredita. Uau! Você só precisa ser um gladiador da vida real. Que monta a sua estrutura. Cara, que emocionante, cara, isso que você falou e assim, profundo. Porque quando a gente fala de abuso, é algo muito forte, né? Porque automaticamente se reporta a inocência, né? Geralmente os abusadores, eles vêm na inocência de uma criança, de uma adolescente, e vê que, de fato, você conseguiu superar esses traumas e pior, né? Que eu digo assim, mais profundo ainda, se curar ao ponto de não querer se vingar, porque hoje, com a mídia que você tem, Sim. com as conexões que você tem, seria muito fácil Muito. interrompê-los, freá-los. Sim. Né? Então, é sobre isso, sabe? A vitimização, que eu digo, é justamente... Você veio muito numa pegada que mostra isso. O que me aconteceu está no passado. Está no passado. Eu estou vivendo hoje eu sou casado, hoje eu sou pai, hoje eu sou esposo, hoje eu sou empreendedor, hoje eu sou... Cara, você entende? A diferença não é... Ele foi uma vítima, mas não se coloca no papel de vítima, que é ficar remoendo, que é ficar ali. E assim, cara, é incrível. E eu vejo que você está com 2 livros aí. Você é escritor também, né, cara? Sim, me tornei escritor, por quê? Uau. Fala um pouquinho pra mim, mostra a capa pra galera aí. Isso. Fala um pouquinho pra gente aí desses 2 livros aí. Esse aqui, o Destravar da Ansiedade, foi um marco na minha vida. Por quê? Nesse livro aqui eu vou falar de uma particularidade que me submeti, que foi de um dia tentar tirar a minha própria vida. Sério, mano? Nesse livro eu vou tratar acerca disso. Uau. Por quê? Chegou a esse ponto, mano, de pensar em tirar a própria vida? Por quê? Toda mente... Vi que tu ficou bem emocionado. Né, Pegou. Eu fico emocionado porque, gente, hoje eu estou repaginando, rebobinando. E quando você faz essa rebobinação, você vai lembrar de Freud falando que a criança ela tem os seus estágios de crescimento. E eu fui agredido numa fase crucial da minha vida, que foi dos 3 aos 6 anos de idade. Entende? E aí, quando dá De 3 a 6 anos? De 3 a 6 anos de idade foi a fase que eu vivenciei os embates da minha vida. Então, foi a fase que o homem está se formando. Está formando as suas escolhas, as suas decisões.
E tudo diria que eu faria outras escolhas. Tudo diria que eu seria outras coisas. Mas quando eu conheci Jesus aos 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, Jesus foi a válvula Uau. dentro de mim que me impulsionou a não aceitar. Caraca. Fica à vontade, mano. A não aceitar por quê? Porque ele não aceitou. Ele vivenciou a dor sem merecer. Ele vivenciou a cruz sem merecer. Ele foi caluniado sem merecer. Ele foi chicoteado sem merecer. E muitas das vezes na minha vida eu fui chicoteado sem merecer. Eu fui caluniado sem merecer. Um tio, uma tia falando, ele é outras áreas. E todo mundo falando que eu era, sem eu ser. Porque ninguém sabia do meu processo. Porque é fácil falar de mim. Vem ser eu. Vem viver a minha história. Vem ver os pormenores que eu vivenciei, o quanto que eu tive que ser resiliente para continuar. Sim. São 25 anos de empreendedorismo. Quantas pessoas poderiam ter me ajudado e não me ajudou? Quantas pessoas poderiam ter colocado meus doces nos seus buffets e não colocaram? Quantas pessoas me conhecem, sabem que o produto é bom e não encomenda? Se eu me paralisasse por causa dessas pessoas, hoje eu não estaria aqui nesse podcast. Pega a sua senha, a senha cast. A senha é única. É você saber que tem um Deus no céu que não te desampara e que você tem que aprender a crescer em meio ao teu vale, em meio às suas circunstâncias adversas da vida. Porque são essas circunstâncias que vai validar o seu sucesso. Você não é sucesso porque sai na televisão. Você é sucesso porque você venceu quando todo mundo dizia que você não seria ninguém. Quando todo mundo dizia que você seria um zero à esquerda. Dizia que você seria mais um no meio da multidão. E Deus não deixou você ser mais um no meio da multidão. Uau, mano. Deus te fez gerar vida. Que história linda, assim. E podcast, assim, Deus é bacana ver você assim, porque há 1 hora você tava achando que seria só um podcast. Sendo que, assim, quando Deus me direcionou a montar isso aqui, Deus havia falado comigo que seria uma mesa de cura, mano. Isso. Entende? Então, assim, todos os convidados que têm passado por aqui, a grande parte tem tido esse período de cura, sabe? E é muito bom isso porque é um divisor de águas, né? É um Wallace antes e depois disso aqui. Sim. A mesa, ela cura, sabe? Sim. Eu vi que você tentou por algum momento segurar, mas teve uma hora que você falou assim, cara... Deixa. É isso, sabe? Isso. É deixar, cara. Porque quando a gente vai falar de traumas, de coisa, eu tenho estudado muito sobre inteligência emocional e a gente vai perceber que a crença ela é formada dos 0 aos 12 anos. Sim. É onde a criança, muitas das vezes, ela passa por vários ataques que vão deturpar seu comportamento, suas escolhas. Então, assim, cara, vê que esse trauma, ele não te tornou um cara que venha traumatizar o teu filho ou a tua geração. O cara é incrível, mano, sabe? E eu acredito que você de casa aí também tá tentando segurar a lágrima aí, eu também já chorou, porque realmente é bacana. E é isso, cara. É a nossa verdade, é aquilo que nós passamos. E é isso que nos torna seres diferentes, seres especiais. Queria que você falasse também um pouquinho sobre esse segundo livro aqui, porque a gente já estamos caminhando já para o momento que eu gosto muito. Então, fala um pouquinho para mim desse segundo livro aqui. Então, saindo do Destravar, que depois vocês que querem adquirir o livro vão ter a possibilidade de assim fazer, porque Destravar é uma questão que é você que decide. Uau. Tem coisas, Vitor, que ninguém vai poder decidir por você. Tem coisa que só você pode decidir. Porque a vida é feita de escolhas.
E as suas escolhas determinam o caminho que você vai alcançar. Com quem você decide caminhar é o que vai determinar o quão grande você será. Porque ser grande não é ter dinheiro no bolso, é ter caráter, é ter personalidade, é saber que você pode andar com a cabeça erguida, que você está crescendo por mérito seu e não por passar a perna em ninguém, por não tirar vantagem em ninguém. Então a vida me ensinou isso. Mostra a capa pra galera aí. Esse aí eu já vi. Esse é o Destravar. Isso. E esse aqui é um queridinho. Esse aqui já foi da Chave Mestra. A Chave Mestra é uma editora que me fez o convite para me participar junto com outros coautores, né? Falando sobre saúde e performance. São 27 coautores juntos, cada um dentro da sua área, discorrendo uma pauta. Porque a função desse livro é auxiliar as pessoas em 27 dias a performar, a olhar dentro daquela leitura e fazer uma aplicabilidade em si mesmo. Nossa, o homem agora veio com um dialeto top, né? Aplicabilidade. Não, eu percebo que o Amado decidiu abrir a caixa preta de informação. Então esse livro aqui é extraordinário. Você que quer ter a possibilidade, nele eu vou falar sobre inteligência emocional. Onde eu vou discorrer, eu vou pegar ali um pouquinho do Paulo Vieira, do Tiago Brunet, que fala muito sobre essa pauta. E vou também buscar informações. Fátima Junk, que é uma grande psicanalista, que tem um curso de psicanálise. Vou falar também um pouco do Michel Silva, que é da Mente Renovada, ao qual eu faço parte da Mente Renovada, né? Que é sensacional. E esse livro é top. Eu te indico os dois. Eu te indico. Cara, fala um pouquinho pra gente aí. Quando que a capelania entrou na tua vida? Que você é cheio de diplomas, cheio Sim, de coisa. sim. E a capelania eu vi que você colocou e fez questão de colocar. Esse aqui não é da capelania. Esse é qual? Esse é da diplomacia. Uau. E cadê o do capelão? É porque a diplomacia... É medalha? O que é? Do capelão é uma carteira? Uma carteira. Só que dentro da capelania, a Getro Internacional, ela tem a capelania também, inserida dentro da questão de diplomacia. Sim, aí no caso aí já agrega tudo. Você já agrega isso tudo. Aí, a pessoa já sabe que você é capelão. Sabe que eu sou capelão e abrindo a carteira vai ver, né? Por isso que eu falei para você abrir. Que quem só vê o distintivo não tem noção, né? Aí você abre, ó. E aí você percebe que é internacional. Tá vendo? Esquece, forget. Que é diplomata mesmo, diplomata internacional. Porque tem um diplomata que é togado pelo presidente da República, que abre, né? E tem um diplomata que é chancelado pelo Conselho de Genebra e pela ONU, que é os diplomatas civil humanitário, onde você atua junto aos poderes para beneficiar a população, os cidadãos, aonde você pode montar projetos junto às autoridades e ser ouvido por eles, porque você também é uma autoridade dentro das instâncias governamentais. Bacana. Entendeu? Bacana. Então, e a capelania entrou porque eu também já fui em presídios, né? Fazer visitação, hospitais, fazer visitação. E lá, toda as instituições tem capelões. Uau. Tanto prisional, quanto estudantil, quanto empresarial. Todas elas deveriam ter, porque existe a chancela para todos os aspectos. Porém, o que você vê mais os capelões atuando, você vê muito em funerais, ou em hospitais, e em presídios, entende? Mas existem outras esferas Sim, que podem... militar, militar, tem a esfera militar, onde você auxilia no campo espiritual do soldado. Por isso que lá dentro do quartel tem a capelania cristã e a capelania espírita. Entende? Porque cada um tem a sua vertente de entendimento. Quem quiser caminhar aqui, vem para o cristão. Quem quiser caminhar aqui, vem para o espiritismo. Aí cada um faz a sua escolha, sua vertente, entende?
E eu vi também que você lida também com desenvolvimento pessoal. Fala um pouquinho com a gente aí, você é palestrante, você, meu irmão, o cara dá mentoria, entendeu? Pense num camarada que faz coisa. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, dentro do desenvolvimento pessoal, ao longo da minha vida, né, eu foquei no desenvolvimento. Porque eu aprendi que eu só posso instruir se eu tiver instrução. Se eu não tiver instrução, não tem como eu instruir. Porque a ausência... deu um problema aqui. A ausência do seu posicionamento no que tange... Calma aí, volta de novo aqui, porque senão ele vai perder a linha de raciocínio aqui. Você pegou aí? Peguei. Tá, fala de novo sobre desenvolvimento e aí toca o barco. Tá. Então, sobre o desenvolvimento pessoal, eu entendi que eu precisava me desenvolver para que eu tivesse condição também de instruir alguém. Porque como que eu posso instruir alguém se eu estou sem instrução? E não basta só ter conhecimento teórico, tem que ter prática. Porque é a prática que valida a teoria. Uau. Se não tiver prática, não tem como validar a teoria. Porque a teoria, por teoria, qualquer um tem a sua. Igual a filosofia, que são pensamentos livres. Cada um tem o seu. E aí eu fui estudar. Tudo meu foi estudo. Meu capital, eu investi tudo em conhecimento. E aí eu criei um método Startfly. Uau. Que tem até, inclusive, tem aí a chamada do Startfly, né? Porque eu entendi que esperança e fé é um caminho que você encontra quando você passa a estudar. Nasce em você o desejo de fazer a diferença, não só apenas na sua própria vida, mas na vida do seu semelhante também. E automaticamente você gera fé, porque você começa a interagir com eles e eles começam a te perguntar, mas por que você pensa assim? Por que você tem essa felicidade? Por que você tem esse contentamento, esse prazer? Aí, automaticamente, você fala de fé e você fala de esperança. E dentro do Startfly, que nasceu, né, essa oportunidade de auxiliar pessoas a se desenvolverem intelectualmente. Porque o que adianta você se desenvolver em algumas instâncias, mas no seu interior você não tem aquela verdade? Se você só é um papagaio que só replica o que os outros falam, mas você não vive aquela verdade. Então eu aprendi que todo professor ele precisa ter uma base. E a primeira base que ele precisa ter é a sua própria vida. Porque se ele só tem a base teórica, ele não vai conseguir colocar o aluno na direção. Por quê? Porque ele não passou pelo caminho. Então, se você de fato quer protagonizar e não agonizar, que é a minha fala sempre, você precisa se preocupar com o seu protagonismo, com as informações, que vai gerar pensamento, que vai gerar conhecimento, que vai gerar aprendizado e que vai gerar ação. E aí, a partir daí que vem os alinhamentos, onde você vai discorrer acerca de determinados assuntos sobre a sua própria pessoa, porque primeiro, Vitor, você não pode só tratar o outro, primeiro você tem que se tratar. Lembra quando eu falei da psicanálise? Que eu não só trato o meu paciente, eu também me trato, porque todos nós temos delay, todos nós temos bugs, todos nós temos questões a resolver. E se você tem questões a resolver, você precisa procurar um profissional que tenha a capacitação, de fato, para te auxiliar no seu percurso. E, ao decorrer da minha vida, foi isso que eu fiz. Eu fui estudar e me tornei psicanalista. Antes de ser psicanalista, eu me tornei psicoterapeuta e especialista em dependência química. Por que especialista em dependência química? Porque eu tinha que lidar com uma realidade no seio da minha família. E se eu não tivesse estudado, eu ia falar que era um sem vergonha. É alguém que não quer nada com a vida e nunca teria empatia de me colocar no lugar do outro, de entender o percurso do outro. Então, quando eu estudei, eu pude ter o quê? Informação. E com a informação eu gerei o quê? Conexão. Primeiro, comigo mesmo, para que eu não julgasse o meu semelhante, e com aquele que estava passando pela crise, pela situação, né? E é bacana você tocar nesse assunto, porque assim, eu já fui do mundo das drogas também, fui viciado no crack, né? E No crack.
Terrível, E crack. a coisa mais difícil de se lidar não é nem com dependente químico, é com codependente, né? É com Sim, familiar que sim. às vezes não consegue perceber o avanço do dependente químico e faz ele voltar aos Retroceder. gatilhos, né? É a acusação sem a veracidade do fato, é o olhar, é a forma de abordagem. Então, assim, cuidar também do codependente é um desafio muito grande, né? Você já chegou a vivenciar uma... Sim, eu tenho um filho na fé, Kleber Aranda. Eu posso falar dele porque ele dá o testemunho dele em vários lugares e hoje ele está nos Estados Unidos. Uau! Ele mora na Virgínia, né? Kleber Aranda é um homem que protagoniza e que fez da sua dor um legado, fez da sua dor uma missão. Ele se ele conseguiu ressignificar, ele se converteu a Cristo na morte do seu pai. E quem estava lá nesse dia? Pastor Wallace Fly, que na ocasião não era nem pastor, naquela ocasião ainda era presbítero. E aí fez o enquadramento e ele veio se converter a Cristo. E ele teve a iniciativa de decidir. Sair das drogas é uma questão de decisão e de ajuste contínuo. Todo dia que você não se drogou é um dia para você celebrar, é um dia para você comemorar. Porque se você não comemora, você abre um outro gatilho de retorno. E se você abre um outro gatilho de retorno, logo você está correndo o risco de se conectar com pessoas que não estão na mesma vibe, não estão na mesma direção. E aí vai gerar o quê? Transtorno para a sua própria vida. Então compete a quem? A você se posicionar. E Kleber se posicionou. Ele buscou a face de Deus, ele saiu dos ambientes que sugestionavam a ele para o uso, ele se permitiu ser ministrado. É o que falta em muitas pessoas, em muitas vidas, é essa permissão de ser ministrado. E quando você não tem essa perspectiva e essa visão, você acaba não gerando a conexão que tinha que ser. Cara, é incrível isso aí que você falou, cara. Incrível mesmo. A gente chegou aqui num momento muito bacana do nosso podcast, que é um momento que eu gosto muito. Já estamos chegando no final desse episódio. Eu queria que você deixasse aí. Você quer que o Wallace Fly volte? Deixa nos comentários. Ele tem muita coisa para falar. É um cara que você já percebeu que carrega consigo muita instrução. Então você quer? Deixa nos comentários aí. Chamada dele de novo. Parte 2 aí, o Wallace Fly, tá bom? Gente, chegou um momento que eu gosto muito, são 3 etapas, né? Agora é o momento, abra seu coração. Eu queria que em 1 minuto e 30 você falasse agora com o Brasil e com o mundo. Lembrando que o que você vai falar agora, eu quero que você seja muito cirúrgico e pensar que essas pessoas são pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que agora estão querendo desistir dos seus sonhos, de repentemente, pessoas agora que estão vivenciando perdas, né, materiais e pessoais também. Então eu queria que você abrisse seu coração e que você entregasse uma mensagem para o Brasil e para o mundo agora, olhando para aquela câmera. Queridos, a vida é feita de escolhas e de decisões. E essas escolhas e decisões vai determinar o seu protagonismo. Se você quer parar de agonizar, acredite no seu potencial. Acredite que o Criador não te trouxe somente para sofrer. Acredite que o Criador te escolheu para protagonizar. E protagonizar é suportar os processos e tirar desses processos algumas verdades para a sua vida, que é a ressignificação. Então, não se permita mais viver no quadro de agonizar, mas decida protagonizar, porque quem protagoniza não fica na dependência. Quem protagoniza sabe onde quer chegar, sabe de fato o que quer fazer. Então, decida, porque a escolha é sua, não é de mais ninguém. Então, não entregue o controle da sua vida na mão de ninguém, a não ser na mão de Deus e nas suas próprias mãos, porque é você que faz a diferença.
Esquece e forget. A decisão sempre será sua e de mais ninguém. Só decida com sabedoria e entendimento. E protagonize. E deixe de agonizar. Uau, top demais. Wallace, o segundo momento aqui é o momento bate-volta, onde eu vou te fazer umas perguntas e você me responde de forma bem direta, ok? Ok. Então tá bom. É isso, Barão. Wallace, um sonho. Fazer a turnê na Europa. Uma meta ainda para esse ano. Estabelecer o Start Fly nas igrejas. Start Fly Power. Uau. Um medo. De desistir. Se você pudesse olhar para o Wallace Fly com 6 anos, agora, encontra essa criança agora aí. O que você diria para ela? Olha eu aqui. Olha você aqui. A vida lhe causou marcas, mas essas marcas te fizeram chegar onde ninguém chegou. Então, valeu a pena a sua dor, o seu sofrimento. Valeu a pena você acreditar em você. Valeu a pena você não desistir e não esperar dos outros aquilo que era de sua própria competência. Então, olha você aqui. Então, releve e deixa ser mais leve. E não se entregue à agonia do seu momento, porque o seu momento não representa o seu amanhã. É só um momento, vai passar. Suporte. Te encontro lá. 2024. Só vem. Uau, forte demais. É. É, mano. Esse é o podcast, filho. Esse é o SenhaCast. É isso. É isso que eu queria, mano. Acabou, É isso. mano. Acabou, mano. É isso. Acabou, mano. É isso. Acabou, mano. Caraca. Acabou, irmão. É isso. Aqui. É Acabou, isso. mano. Já não estou mais lá. Acabou, mano. 2024 é isso. Se eu pudesse encontrar com Wallace Fly agora daqui a 10 anos, você está diante desse cara, 10 anos. O que você tem a dizer para ele? Parabéns, Wallace. Tá vendo? Você pensou que estava esquecido. Você pensou que não valeria a pena. Você pensou que a sua história ficaria somente num cantinho guardado. Olha aí quantas pessoas se espelhando em você. Olha aí você rodando o mundo todo, cara. Você tá falando em vários idiomas. Caraca, cara, você... Você é o cara, hein? Esquece, forget. É o cara porque entendeu que tem um Criador e que ele está sobre você e já não é mais sobre você. É sobre o poder dele em você. Porque o que te faz ser o que você é que você não tomou a glória para si, mas devolveu a glória que é devida para quem de fato é, mas não deixou de se alegrar e de celebrar e de ser grato por nunca ter desistido. Parabéns, Wallace Fly. Você... O topo não é limite para você, porque o céu não tem limite. Então continua, porque a sua vida não paralisou, a sua vida continuou e você está marcando gerações, tanto na sua nação quanto nas nações circunvizinhas. Parabéns. Uau. Wallace, agora é o momento confronto, é o término da parada. E eu queria agora que você olhasse para aquela câmera ali. Isso. Olha para ela ali. Caraca. Isso. Joga lá, cameraman. Aí. Que isso, Barão? Dá um zoom nele aí. Dá um zoom nele. Que isso, Barão? Queria que você olhasse fixamente para ali. E eu queria que você deixasse uma palavra, cara, para quem te feriu. Para todas essas pessoas que... Queria que você pensasse nelas primeiro. Não olha para mim, não. É para cá. Você precisa agora desatar isso. Fala para essas pessoas aí agora que te feriram. O que você tem a dizer para elas? Ei, você me feriu. Você me machucou. Você me fez sangrar.
Você criou mecanismos que me sabotaram ao longo da minha vida e que me paralisaram. Mas hoje eu te digo, eu libero perdão sobre a sua vida e digo, olha eu aqui, não morri, não pereci e não fui mais um no meio da multidão, mas decidi romper. Então, rompa também e decida mudar, porque vocês podem mudar. Se vocês ainda estão vivos, é porque o Criador tem projeto com a sua vida. Mas aceite o seu processo, porque toda ação tem uma reação e gera consequência no final. Então, que Deus te perdoe, te lave e te limpe, que eu te perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sentido do nosso viver. Pega essa senha no seu coração e transforme-se, protagonizando, lembrando que tem um Deus que perdoa e que te lava e que te limpa, assim como me lava e me limpa. Deixa aqui, me lava e me limpa. É isso. Uau. A gente sabe que no longo dessa jornada, cara, não tem como a gente ser perfeito, né, Fly? E entendendo que por mais que você seja um cara alinhado, que se avalia, no longo da jornada você deve ter ferido alguém, errado com alguém. Isso é normal, a gente não consegue agradar todo mundo. Cara, olha pra essa câmera e fala com essa galera que passou pela vida dela e de repente, sabe, a amizade rompeu, desatou e hoje você é mais maduro, mais crescido, mais aguerrido. Você consegue com clareza falar algo pra ela. Olha ali e fala pra ela agora. Bem, querido, querida, nunca foi intenção do meu coração te ferir, nem te machucar, porque eu entendi que eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não desejaria que fizesse comigo. Só que muitas das vezes eu não tinha ciência, eu não tinha consciência que estava te ferindo, com o meu colocar, com o meu posicionar. Então, me perdoe e não leve para o seu coração aquilo que eu não construí em você, mas por causa das informações trocadas, gerou esse desconforto em seu coração, mas não foi essa a minha intenção, de te abater, de te julgar. Porque quem sou eu para julgar alguém? Então me perdoe em nome do Senhor Jesus e siga livre, porque Cristo ensinou. Então siga, porque você pode, assim como eu estou seguindo. Espero que você siga também e perdoe, porque foi o que Ele nos ensinou, que nós só seremos perdoados se perdoarmos. Então, pega essa senha no seu coração e recebe o protagonismo, então. E para de agonizar. Cresça. E é isso. Que top, gente. Gente, chegamos a mais um episódio, ao final de mais um episódio. Que episódio emocionante. Que, assim, sem palavras. Cara, muito bom estar aqui contigo essa mesa, de saber que essa mesa aqui, mano, essa lágrima que tu derramou aqui não foi uma lágrima de tristeza, foi uma de cura. Sim. Você não vai ser mais o mesmo, irmão. É isso. Não vai ser. Escreve o que eu tô te falando hoje. Você vai viver 3 anos em 1, cara. Eu creio. Deus vai acelerar o relógio na tua vida. Eu creio. Precisava desse momento aqui. Esse momento foi cura pra tu. Foi mesmo? Foi cura, foi cura. Então, assim, eu quero te dar aqui um momento aqui para você fazer as considerações finais, que são falar tuas redes sociais, falar aqui do teu projeto e toca a bola para mim para a gente poder fechar esse podcast com chave de ouro. Fala um pouquinho para a galera quais são tuas redes sociais, como é que elas te acham. Conta para a galera. Então vamos lá. Você que quer encontrar doces de qualidade é no Wallace Doces Fino. Lá você encontra o Wallace protagonizando com os doces. Mas se você quer se desenvolver e crescer, segue o Wallace Fly Oficial, que lá você vai encontrar tudo sobre palestras motivacionais, palestras que te levam a pensar de uma forma diferente, ok? O Wallace Doces Fino para doces e o Wallace Fly Oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram, o Wallace Fly Oficial. Você encontra tudo isso e um pouco mais. Uau. E gratidão, Vitor, gratidão pela honra, pelo privilégio de poder te chamar de amigo,
pelo privilégio de poder estar aqui junto com você, com a sua equipe maravilhosa aqui, contribuindo para que o nosso momento aqui fosse único. E assim, vou te falar, tá? Foi um dos mais emocionantes. Até agora, no ranking da emoção, o seu bateu o recorde, entendeu? É isso, gente, mano. eu tô muito feliz, quero agradecer a você e dizer pra você que tá agora que a história do Wallace Fly, ela basicamente resume o seguinte: Deus não usa vítima, Deus só usa pessoas curadas. Então permita, no meio desse teu processo, Deus te curar para que Deus te leve ao próximo nível. Deus não vai usar você enquanto você estiver no local de vítima. Pega essa dor, pega essa luta e use isso como combustível para você chegar de fato onde Deus determinou que você vai chegar. Beleza? É isso. Gente, eu quero convidar você, no final desse podcast, a se inscrever em nosso canal. Vai aparecer as mídias aqui. Você que ainda não nos segue, passe a nos seguir. E também você que quer... Não, joga lá ele. Joga onda, joga onda. Você que quer um estúdio para você gravar o seu podcast, um ambiente climatizado, com equipamentos profissionais, com um diretor de primeira, que é o Caleb. Você não tá entendendo. Não, quem tem um diretor como o Caleb tem, entendeu? Tem um podcast. Então, você que quiser gravar o seu podcast, quero convidar você para vir para o Estúdio Nova Onda, que fica aqui em Nova Iguaçu, porque o Estúdio Nova Onda é o estúdio do Pega Essa Cena no seu coração. Até a próxima!